existe um princípio constitucional, está inscrito na nossa Constituição e dá lastro, portanto, à decisão dos ministros do Supremo, da irredutibilidade, de que os salários do funcionalismo público não poderiam ser reduzidos. E há também na Constituição a previsão de que em casos extremos, e talvez nós estejamos vivendo um desses casos extremos, funcionários públicos poderiam sim ser demitidos. A discussão é muito boa e há argumentos sólidos dos dois lados. A argumentação, por exemplo, que chama também princípio constitucional, o princípio da razoabilidade e da eficiência, para justificar a redução temporária de jornadas e salários, temporária, numa situação de calamidade específica, para que assim, dessa maneira, se preservasse empregos. O que eu acho que está tornando essa discussão um pouco desfocada é que o Supremo Tribunal Federal talvez esteja usando, é minha opinião, talvez esteja usando o servidor, esse que ganha pouco, esse que está ferrado, como bucha numa disputa que, no final das contas, tem como objetivo criar gordura para que eles, ministros do Supremo, e, portanto, o alto funcionalismo público, não tenha os seus benefícios tocados. Eu acho que esse é o ponto. A discussão fica desfocada. Trata-se de colocar o funcionalismo público, aquele que ganha menos, que tem as piores condições de trabalho, que tem tudo que a gente sabe, salários baixos, tudo sem nenhum mérito, nenhum estímulo a crescimento. Esse se coloca na linha de frente como alguém que seria privilegiado, intocável. Enquanto eles, por meio dessa decisão de ontem, por meio dessa votação de ontem, se blindam. Eles criam para si uma extraordinária camada de gordura por meio do funcionalismo público para que eles e os seus benefícios e todos os penduricalhos e todos os auxílios daquilo e daquilo outro não sejam tocados. Muito, muito cuidado com isso, porque sim, foi uma decisão corporativa. Foi uma decisão corporativa. Mas corporativa quem? Quem é a corporação que se beneficia disso? Precisamos olhar para cima. É isso. Desculpa. Não, eu ia só falar rapidinho, porque tem ouvinte cobrando aqui o Andreas. Hoje você não vai falar disso, hoje você não vai falar daquilo, hoje você não vai falar... Ô, Andreas, a gente vai precisar ampliar esse espaço, não tá tendo jeito de incluir tanto assunto assim como pedem os nossos ouvintes. Agora há pouquinho a Mônica Bergamo rapidamente falou que hoje é um dia crucial para o futuro de Flávio Bolsonaro. Vai ter uma decisão, julgamento do pedido de habeas corpus feito pela defesa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E os ouvintes falando, pô, Andreas, você não vai falar disso? Pô, mas eu já falei muito sobre isso, mas eu retomo agora. É um habeas corpus da defesa do Flávio Bolsonaro que pede para que o julgamento dele vá para o órgão especial do Tribunal de Justiça, porque ele era deputado estadual à época do caso e, portanto, segundo esse entendimento, não poderia ser julgado em primeira instância, não poderia ser as medidas cautelares, porque o habeas corpus trata especificamente de medidas cautelares, por exemplo, a prisão de Queiroz e tudo mais quanto houve até agora, não poderia se dar em primeira instância, portanto, com o juiz Flávio Itabaiana. Muita expectativa sobre esse julgamento. Havia antes da prisão do Queiroz, dizia-se que provavelmente a decisão seria favorável a Flávio Bolsonaro, mesmo havendo jurisprudência, segundo a qual, uma vez encerrado o mandato, e ele não é mais deputado estadual, uma vez encerrado o mandato, o processo, a ação iria para a primeira instância. Há uma expectativa de que Flávio fosse beneficiado. Isso antes da prisão do Queiroz. A prisão do Queiroz gerou um fato político novo que alguns com quem eu conversei, entendem que poderia gerar uma pressão sobre os julgadores, nesse caso, os desembargadores, para que o processo continuasse sob Flávio Itabaiana. E outra coisa, gerando pressão também, a expectativa de que a qualquer momento, talvez ainda essa semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresente a denúncia contra Fabrício Queiroz, contra os envolvidos nesse esquema de rachadinha no gabinete, e, muito se diz, com a inclusão de Flávio Bolsonaro na denúncia, pessoal. Em 30 segundos, Andreasa, o Flávio teria vida mais mansa no TJ aí do Rio de Janeiro? Megali, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em estabelecer esse tipo de definição. É o judiciário brasileiro, as regras são as mesmas, a fiscalização que nós fazemos é a mesma. Tem uma questão pessoal do Flávio Bolsonaro com o juiz Flávio Itabaiana. O Flávio Bolsonaro já verbalizou isso, né? Ele, inclusive, acusou, na briga com Wilson Witzel, de que haveria uma parente, não sei se filha de Wilson Witzel, ou algum parente de Wilson Witzel trabalhando no gabinete de Flávio Itabaiana, tudo para criar um ambiente de conflito de interesses.
Não tenho dúvida, não sei. A investigação, o que importa é a investigação tocada pelo Ministério Público. Essa investigação é sólida, parece sólida. Sendo sólida, qualquer juiz vai ter que lhe dar ouvidos, Megali. Muito bem. Andreasa, um beijo para você, até amanhã. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau.